Na semana passada nós falamos sobre a importância de nós perdoarmos outras pessoas. Agora, eu queria falar hoje, que é o domingo do perdão, sobre um outro perdão, que é o perdão de Deus a nós. Amém? Jesus diz assim, a Bíblia diz assim, capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Encontraram, pessoal? Pela manhã cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentado-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Então repare nos detalhes. Primeiro a Bíblia deixa claro que Jesus estava ensinando. E depois, no meio daquele ensinamento, a Bíblia diz que aqueles religiosos, escribas e fariseus, chegaram com uma mulher que havia sido pega em adultério e colocaram ela no meio. Eles fizeram questão de que ela ficasse aonde? No meio de todos. E perguntaram: Mestre, a lei de Moisés diz-nos que ela tem que ser apedrejada. O que o senhor diz? Mas eles fizeram essa pergunta não porque queriam aprender qual era a atitude correta, ou não porque quisessem colocar em prática a lei de Moisés, até porque se fosse assim, teria que trazer o homem também, porque ele também teria que ser punido, apedrejado junto com ela. Mas a intenção deles não era fazer cumprir a lei de Moisés, e nem tampouco aprender qual atitude eles tinham que tomar. Ali eles estavam apenas com o intuito de arrumar uma razão para poder acusar Jesus. Porque se Jesus dissesse que sim, ela tem que ser apedrejada porque está escrito na lei de Moisés, ele estaria entrando em contradição com o seu ensinamento que já vinha sendo anunciado sobre perdão, sobre reconciliação, sobre uma segunda chance, aquela misericórdia, aquele arrependimento que ele pregava. Se ele mandasse matar ela, ele estaria entrando em contradição com os seus ensinamentos. E eles, então, os religiosos, teriam do que o acusar. Mas se, por outro lado, ele dissesse: não, ninguém vai matar ela, ninguém vai atirar pedra nela, ele também seria acusado de não cumprir a lei de Moisés, que dizia, lá em Deuteronômio 22, na altura da lei, era essa a punição para quem era pego em adultério. E agora? Você já viu aquela expressão, né? Entre a cruz e a espada? E agora, o que ele responder? Enquanto eles faziam essa pergunta, esse questionamento, está escrito no versículo 6, diz, né? Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Olha só, eles falando e Jesus fazendo o quê? Escrevendo com o dedo aonde? Na terra. E eles acusando e ele escrevendo. Eles acusando e Jesus o quê? Escrevendo. Você sabe que esse gesto simples de Jesus é um grande ensinamento. Só esse gesto já daria aqui uma pregação inteira. Porque quando Jesus escreveu ali na areia, nós não sabemos o que ele estava a escrever, mas ao fazer aquilo, ele estava nos ensinando que existem coisas, como por exemplo, o erro daquela mulher, que tem que ser deixado, tem que ser esquecido, como tudo que nós escrevemos na areia. Se você for agora lá num chão de terra, escrever qualquer coisa no chão, passado algumas horas você voltar lá, já o quê? Já não está mais. E existem coisas na vida da gente que fazem conosco, ou que nós fazemos, que tem que ser esquecido, que tem que ser deixado.
Porque a vida da gente é como uma viagem. E numa viagem, por exemplo, você não pode carregar tudo, pode? Quando você vai viajar, você pega a mala e você olha para a sua casa e pensa o seguinte: o que eu tenho que levar? O que é importante? O que é necessário? O que eu vou usar nessa viagem? E você coloca na mala só o que você precisa. Porque qualquer coisa que você carregue na mala que não seja importante é um peso a mais, é um atraso para você. E na vida é assim. Existem coisas que nós temos que deixar para trás. Existem coisas que nós temos que escrever na areia e deixar o tempo apagar. Porque são pesos que você carrega, o que te disseram, o que falaram, e outras coisas, como por exemplo, dos seus próprios erros, que tem que ser deixado para trás. E foi esse o primeiro ensinamento nessa palavra aqui que nós estamos lendo. Mas os religiosos não conseguiam entender esse ensinamento, porque eles não estavam ali para aprender, estavam para o quê? Para acusar. Então, diz aí, versículo 7, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então, olhem para o pastor, por favor. Eles continuaram insistindo e Jesus escrevendo. Eles insistindo e Jesus escrevendo, até o momento que Jesus se levantou e disse: tá bom. Então, quem tem pecado, que atire a primeira pedra. E o que será que aconteceu? Veja aí, versículo 9. Porém, ouvindo eles isto, e acusados pela própria consciência, saíram um a um. Veja que diferente do que eles fizeram com a mulher, Jesus não fez com eles, porque eles não foram acusados por Jesus. Embora o Senhor Jesus, sendo Deus, soubesse de todas as coisas, poderia, assim como eles estavam expondo o pecado daquela mulher, Jesus poderia expor. Por exemplo, Jesus poderia apontar para eles, dizer: você, com a pedra na mão, e eu não sei o que você fez ontem. Você, quem dirá, você querer tacar a pedra nela, eu não sei o que é que você tem feito. E apontar e falar à frente de todos os pecados deles, como eles estavam fazendo com quem? Mas não é assim. Não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Ele já nos deu a consciência, e a própria consciência é que nos mostra onde devemos corrigir, onde devemos nos consertar. Por isso que não vale a pena você ficar apontando os erros ou as falhas de outras pessoas. Às vezes já aconteceu da gente atender casais, por exemplo, que estavam com problema no casamento. E aí a gente pergunta: então, o que é que está acontecendo? Aí a esposa: ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Aí eu pergunto: então, senhor, mas ela também é assim, ela é assim, ele é assim, ele é assim. Mas e aí, senhora? Não, mas é porque ele é assim, ele é assim. Olha, pessoal, a gente fica o dia inteiro e não resolve o quê? Nada. Porque um está olhando para o erro do outro e não olhando para os seus próprios erros. Se eles estavam acusados pela própria consciência, é porque eles tinham o quê? Pecados. E por que eles, ao invés de estar preocupados com o pecado da mulher, não se preocuparam em se consertar? Porque é simples. Quando a gente olha para os outros, a gente não olha para quem? Para nós. Então, se você está vivendo uma situação assim, em que você vive apontando os erros do seu marido, do seu filho, de alguém, você entenda uma coisa: não é você quem vai mudá-lo. E é desnecessário e até desgastante da sua parte você ficar apontando, se a própria consciência dele já faz isso. E se ele não ouve a consciência dele, ele vai ouvir você? Se ele não ouve a própria consciência que está ali com ele, dia após dia, ele vai ouvir você? Não vale a pena. Então o que você tem que fazer? Fazer o que Jesus fez: deixar. Escreve aonde? E deixa esse trabalho com Deus. Deixa esse trabalho com Jesus. E se preocupe em você. Então, neste caso de um casamento, por exemplo,
você deve pensar o seguinte: bom, já que eu não posso mudar o meu marido, eu vou mudar a mim próprio. Já que eu não posso mudar o meu filho com as minhas palavras, eu vou investir na minha fé, nos propósitos de salvação, nas correntes, mas vou procurar corrigir os meus erros e as minhas falhas, e deixar que o Espírito Santo trabalhe no coração deles. Entende sim ou não? Então, um por um, começou a sair. E olha que detalhe interessante. A começar pelos mais velhos, até o quê? Os últimos, os mais novos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Esse detalhe também a gente não pode deixar passar despercebido. Os mais velhos, naqueles dias, eram os mais conhecedores, eram os mais respeitados. Se tinha alguém que conhecia as leis de Moisés, eram os mais velhos, eram eles que eram consultados. Mas por acaso, foram eles os primeiros a sair. Nos dias de hoje, a gente poderia escrever aqui, desde os mais antigos de igreja até os mais novos. Porque se naqueles dias, os mais antigos tinham uma responsabilidade maior por conhecerem mais, os que são mais antigos na igreja também têm um compromisso, um dever, até moral, de dar exemplo para quem? Para os mais novos, de caráter, de temor, de fidelidade. Amém? E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha que coisa gloriosa. O Senhor Jesus tinha algum pecado? Então por que ele não pegou a pedra e atirou nela? Ele tinha o direito. Afinal, quem não tem pecado, que atirasse a primeira pedra. E por que Jesus não condenou ela? Por que Jesus não atirou a pedra nela? Porque esse não é o trabalho de Deus. Esse é o trabalho do diabo. O diabo que é chamado lá em Apocalipse como acusador de nossas almas. Aliás, o próprio nome diabo significa, a tradução do nome diabo significa acusador. E é ele quem fica ali na mente da pessoa, acusando ela, fazendo ela se sentir mal, na hora da busca com o Espírito, do Espírito Santo, fazendo ela pensar que Deus não vai ouvir ela porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, que Deus não vai perdoar ela, que ela nunca vai mudar. Esse é o trabalho de quem? Do diabo. E daqueles que se deixam ser usados pelo diabo para fazê-lo, como aqueles religiosos. Mas Deus não. Lá em João, no capítulo 3, está escrito que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Então Jesus não condenou aquela mulher. Pelo contrário, ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a vontade de Deus. Quem aqui tem filhos? Quem tem filhos? Você gosta de ficar apontando o erro dos seus filhos? Não, pelo contrário. Você quer vê-lo se corrigindo, você quer ver ele fazendo a coisa certa, não é verdade? Assim é Deus. Às vezes as pessoas têm uma noção errada de Deus, porque elas pensam que tudo que de mal acontece na vida delas é castigo, porque Deus fez isso, porque ela fez aquilo. Ela tem uma visão de Deus como se Deus fosse alguém vingativo, que está ali no seu trono com uma lupa na mão, só procurando uma falha nela para poder depois castigar ela. Esse não é o Deus que nós conhecemos na Bíblia. O Deus que nós conhecemos na Bíblia é esse aqui, ó, que ele diz: você está arrependida? Estou. Então vai e não peques mais. Esse é o Deus que nós servimos. É assim que ele trabalha. Agora, se ela saísse dali e voltasse novamente a viver na vida do adultério, ela teria sido salva? Não. Mas o fato dela sair dali e não mais pecar, mostrou que de fato ela estava arrependida. Por isso Jesus não atirou a pedra nela. Por isso Jesus não permitiu que eles matassem ela. Porque ali, naquele momento, ela estava mais perto de ser salva do que todos aqueles religiosos. E às vezes, há pessoas que ela entra na igreja, no vício, na prostituição, numa vida
completamente desregrada, mas ela está naquela vida e quer sair. Ela está na vida da prostituição, ela está numa vida mundana, nos vícios, mas ela diz, olha Deus, eu queria tanto mudar, eu queria tanto ser uma pessoa diferente, eu queria tanto deixar essa vida. Então, Deus encontra espaço nessa pessoa para transformar ela e mudar a vida dela. Mas aquele que está dentro da igreja, e que só olha para os erros dos outros, não olha para si próprio, que acha que não precisa mudar, esse, como aqueles religiosos, não consegue aprender nada, não consegue mudar. Entende isso ou não? Então hoje, o dia do perdão, se alguma coisa lhe condenava, se o diabo estava com pedras na mão para lhe atacar, e estava te atacando, então hoje, Jesus diz para você, acabou. Acabou. Ninguém mais vai te condenar, porque eu também não te condeno. Se você estiver disposto a ir e não pecar mais. Amém? Fiquem de pé, por favor.